O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Pedi e vos será dado, procurai e achareis, batei e a porta vos será aberta, pois todo aquele que pede, recebe, quem procura, encontra, e a quem bate a porta será aberta. Quem de vós dá ao filho uma pedra quando ele pede um pão? Ou lhe dá uma cobra quando ele pede um peixe? Ora, se vós que sois maus, sabeis dar coisas boas a vossos filhos, quanto mais vosso Pai que está nos céus dará coisas boas aos que lhe pedirem. Tudo quanto quereis que os outros os façam, fazei também a eles. Nisto consiste a lei e os profetas. Palavra da salvação. Meus irmãos, apenas um aviso de piedade pública. Hoje começa a novena em honra a São José. Então convido a todos que, mesmo que você não pegue uma novena já feita, propriamente dita, mas que você, nesses 9 dias que antecedem o dia 19 de março, solenidade de São José, patrono de toda a igreja, que você incline o seu coração e as suas preces em honra a São José, suplicando a intercessão dele pela nossa igreja, pela nossa paróquia, pelas nossas famílias. Então vamos nos unir mais intimamente a São José nesses 9 dias que antecedem a sua solenidade. Muito bem. A liturgia de hoje nos apresenta, meus santos, a oração de súplica. Nós durante a quaresma iremos ouvir várias vezes vários textos referentes a estas 3 práticas por excelência, essas 3 práticas quaresmais: oração, penitência e caridade. E no tema, nesta prática, oração, existem várias práticas de oração. Nós hoje iremos nos ater, nós iremos nos deter, nós iremos nos aprofundar um pouquinho. A palavra de hoje, este texto belíssimo do livro de Esther, que eu também espero que vocês leiam. Eu indiquei o livro do profeta Jonas, curtinho, e indico também o livro de Esther, curtinho, que numa sentada você consegue ler. São alguns poucos capítulos, mas de tão profunda riqueza. Esther, ela é judia, e só que ela se casa com um rei pagão que não sabe da sua nacionalidade, e instigado por Amã, o primeiro-ministro, o rei começa a perseguir os judeus e decreta a morte de todos os judeus. O seu tio, o tio da rainha Esther, Mardoqueu, vai a ela e diz: olha, Deus colocou você aí para isso, foi por isso que você se tornou rainha, você tem uma missão. Essa realidade, meus santos, se aplica a todos nós. Todos nós viemos a este mundo com uma missão. Não é só padre e freira que tem vocação, todos nós temos uma vocação, um chamado, uma missão. Então nós precisamos estar em íntima comunhão com Deus, para que possamos perceber qual é a nossa missão, qual a vontade dele para a nossa vida. Pois bem, então o tio Mardoqueu vai a Esther às escondidas. Lembra, ela não era conhecida como judia, ninguém sabia a sua nacionalidade, e o tio diz: olha, você está aí para isso, intercede por nós. E ela ficou naquela sinuca de bico, naquela saia justa, naquela situação constrangedora. Por quê?
porque se ela intercedesse pelo povo, revelando a sua nacionalidade, não só o povo morreria, como ela também poderia ser condenada à morte, e ela teria que procurar o rei sem ser requisitada, condição sine qua non, condição necessária para ela ser recebida pelo rei. Ela deveria ser requisitada, convocada, convidada, chamada, e ela não tinha sido convidada, chamada pelo rei. Então ela primeiramente jejua, faz penitência, depois ela se arruma e vai então, sem ser convidada, se encontrar com o rei para interceder pelo seu povo. Então, esta é a oração que antecede a sua ida à sala do trono, a sua ida ao palácio real, porque entendamos aqui, não é que o rei e a rainha viviam como marido e mulher vivem. Às vezes, eles no palácio, eles estavam em extremos opostos, de modo que ele vivia numa parte do castelo e ela vivia noutra parte do castelo, e só quando se encontravam é que, digamos, coabitavam, né? Ficavam numa mesma habitação. Quando não, ela ficava numa parte e ele noutra. Então eles não se encontravam frequentemente, mas ela então se arruma, faz esta prece. E veja aqui que prece bonita no momento de aflição, e que é exemplo para nós. Nos momentos de dificuldade, nos momentos de aflição, podemos nos inspirar na prece de Esther. Naqueles dias, a rainha Esther, temendo o perigo de morte que se aproximava, buscou refúgio no Senhor. Prostrou-se por terra desde a manhã até o anoitecer, juntamente com as suas servas, e disse: Deus de Abraão, Deus de Isaque e Deus de Jacó, tu és bendito. Começa louvando a Deus, não começa desconfiando de Deus, como às vezes acontece aqueles que dobram os joelhos para Deus suplicar alguma coisa. Ela já começa louvando: eu te agradeço, Senhor, tu és bendito. Tu és bendito para sempre. Vem em meu socorro, pois eu estou só, e não tenho outro defensor além de ti. Pois eu mesma me expus ao perigo. Senhor, eu ouvi dos livros de meus antepassados que tu libertas, Senhor, até o fim todos os que te são caros. Então nós podemos rezar isso. Nós olhamos a história dos santos e vemos que Deus não abandona aqueles que nele esperam. Nós lemos as Sagradas Escrituras e nós vemos que aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças. Então nós temos motivos de sobra para confiar na bondade do Senhor. Nós temos motivo de sobra para repetir como o salmista: misericórdia e piedade é o Senhor, Ele é amor, é paciência, é compaixão. O Senhor é muito bom para com todos, sua ternura abraça toda a criatura. E ontem, com os salmos penitenciais que eu citei para vocês, eles são uma afirmação eloquente dessa misericórdia de Deus. Pois bem, então ela diz: eu não tenho outro defensor fora de ti. E diz: eu li nos livros dos meus antepassados que tu libertas até o fim. Agora, pois, ajuda-me, a mim, que estou sozinha, e não tenho mais ninguém senão a ti, Senhor meu Deus. Vem, pois, em auxílio da minha orfandade. Põe em meus lábios um discurso atraente, quando eu estiver diante do leão. O leão é o rei. Então, quando eu me apresentar diante dele, coloca nos meus lábios um discurso atraente, e muda o coração dele, para que ele odeie aquele que nos ataca. E assim, ela vai se encontrar com o rei. Meus irmãos, esta oração de súplica, esta oração vocal de súplica, é um exemplo para nós.
quando nós também nos colocarmos em oração, sabendo que Deus nos ouve, sabendo que Deus é bom, sabendo que Deus, Ele está atento às nossas preces, e sabendo que, quando nós lermos todo o livro de Esther, os poucos capítulos que compõem o livro de Esther, nós veremos que a oração, ela deve estar acompanhada de penitência e movida por caridade. Então, Esther fez penitência, fez a sua súplica, movida por caridade, para salvar o seu povo e, consequentemente, salvar a si mesma. Quando nós, então, lançamos o nosso olhar para o Evangelho, nós vemos nosso Senhor reafirmando esta verdade, isto é, que Ele atende às nossas súplicas, que Ele ouve os nossos pedidos, e Ele diz: peçam, pedi e vos será dado, procurai e achareis, batei e a porta vos será aberta, pois todo aquele que pede recebe, quem procura encontra, e a quem bate a porta será aberta. E diz: se os vossos pais, que são maus, sabem dar coisas boas aos vossos filhos, quanto mais o Pai do céu. Então, meus irmãos, aqui novamente nosso Senhor nos mostra que Ele é generoso e que Ele quer ouvir as nossas súplicas. Mas nós podemos dizer: mas padre, mas nem tudo que eu já pedi a Deus eu recebi. Como assim? Deus ouve as nossas preces, Deus ouve todas as nossas preces. Não é que Deus ouve apenas algumas preces. Mas aí você pergunta: mas por que é que eu não recebi tudo aquilo que eu já pedi a Deus? O catecismo, a quarta parte do catecismo, toda ela é dedicada à oração. E nos números, do número 2629 ao número 2633, 2629, 2633, estes números falam a respeito da oração de súplica. E diz lá o catecismo, no número 2632, que existe uma hierarquia nos pedidos. Isto é, nós devemos saber como pedir, o que pedir e como pedir. E diz o catecismo que existe uma hierarquia. Primeiro, nós pedimos o reino. Buscai o reino de Deus e tudo mais vos será dado em acréscimo. Primeiro o reino, depois o que é necessário para acolhê-lo e cooperar para a sua vinda, para a vinda do reino. Então, os pedidos têm que estar sempre direcionados à vinda do reino na nossa vida, à nossa salvação. Porque, ora, se Deus é bom, eu vejo aqui alguns pais com os seus filhos. Ora, os pais querem o bem dos seus filhos, mas não darão tudo aos seus filhos, porque existem coisas que os seus filhos vão pedir e que não é conveniente. Então, são aquelas 4 condições que devemos ter sempre em mente para as nossas orações: que a nossa oração precisa ser confiante, que a nossa oração precisa ser humilde, a nossa oração precisa ser perseverante. Então vamos lá, os 3 primeiros critérios: uma oração perseverante, a ordem aqui pouco importa. A oração precisa ser perseverante, a oração precisa ser humilde, a oração precisa ser confiante, e a oração precisa pedir aquilo que não coloca em perigo a minha salvação eterna. A oração precisa pedir aquilo que concorre para a minha salvação. Eu já disse aqui a vocês, dei aquele exemplo daquela oração, que eu não digo o que foi que eu pedi, né? Vocês vão morrer de curiosidade, aqueles que são curiosos, porque eu nunca vou dizer. Mas
uma oração que eu fiz durante muito tempo na minha vida. Não é que eu pedi durante um mês, eu pedi durante anos. E não é que eu pedi quando eu era pagãozinho, não, era algo que em si não era mal. Eu pedia, imagina, eu comecei a pedir jovem, e já seminarista eu ainda pedia, com lágrimas nos olhos, e isso não é metáfora, com lágrimas nos olhos. Então, era uma oração perseverante, era uma oração humilde, porque nossa, a gente faz chantagem emocional, a gente pensa fazer chantagem emocional com Deus, né? Senhor, o Senhor é bom, o Senhor é misericordioso, me concede isso. Então a minha oração era humilde, era perseverante, anos, humilde, com lágrimas nos olhos, era de alguma maneira confiante, porque como eu via que não era algo mal, mas hoje eu vejo com total clareza que aquilo não seria um bem para a salvação da minha alma. Entende, meus santos? Então quer dizer, Deus ouviu a minha prece, ouviu, mas Ele viu que aquilo não seria, que aquilo não concorreria para o meu bem, que aquilo não ajudaria no meu caminho para o céu, e Deus misericordiosamente não me concedeu. Mas se o que você pede não é apenas algo que não é mal, mas é algo bom, porque tem a diferença, aquilo que eu pedia lacrimosamente não era mal, mas não era uma virtude, entende a diferença? Não era mal de jeito nenhum. Imagine, eu era seminarista e lacrimosamente eu pedia, mas não era uma virtude, algo objetivamente bom, porque se fosse algo objetivamente bom, entraria nos 4 critérios necessários para uma oração infalível: humilde, confiante, perseverante e que concorre para o céu. De modo que, se você então, meu santinho, pede a Deus: Senhor, eu quero ter fé, eu percebo, Senhor, que a minha fé é muito pequena, que na primeira dificuldade eu desfaleço. Se você pedir com confiança, se você pedir com perseverança, se você pedir com humildade, Deus concederá, porque Deus quer que todos os homens se salvem e cheguem ao conhecimento da verdade. Deus quer que nós tenhamos fé, porque é necessário que tenhamos fé para que nós nos salvemos. Então peça a fé. E a pergunta é: você tem pedido para crescer na fé? Você que tem problema, por exemplo, em guardar rancor no coração, que você percebe que você carrega mágoas de há muito tempo, peça a Deus o dom do perdão, peça a Deus o dom de perdoar, já que o pedido de perdão é a primeira oração de súplica, tá? Coisa que eu deveria ter falado já no início da homilia. Falando hoje sobre a oração de súplica, a primeira oração de súplica nossa é a do pedido do perdão. Até mesmo, por exemplo, é o primeiro pedido que nós fazemos na missa. Como é que nós começamos a missa? Pedindo perdão, humilhando-nos na presença de Deus, reconhecendo que nós somos miseráveis e pecadores. Então devemos sempre começar a nossa oração de súplica pedindo perdão e reconhecendo que não merecemos o que pedimos. Então, se você percebe que você que deve pedir perdão tem dificuldade de perdoar, peça a Deus a graça de perdoar, mas não apenas de perdoar. Eu não quero desejar um inferno para aquela pessoa, eu não quero desejar que um carro passe por cima dela e a esmigalhe toda. Nossa, que bonito, tá bom, que bom que você não quer desejar isso, mas você tem que desejar, pedir a Deus que lhe conceda um coração tão semelhante ao dele, que você ame aquela pessoa como você ama a você mesmo. Percebe que isso é um perdão divino. Se você não desejar o mal a alguém, já é algo bom, mas você amar de verdade aquela pessoa, desejando-lhe o céu, como você deseja a você e aos seus filhos,
Nossa, é um coração cristificado, é um coração semelhante ao coração de nosso Senhor, em que você poderá dizer, cheio de gratidão: já não sou eu mais que vivo, mas é Cristo que vive em mim. Se você percebe que você tem dificuldades com a pureza, que você tem dificuldades, que você cai frequentemente na pornografia, peça a Deus a pureza. Nossa, o que eu vejo, o que eu ouço de pessoas que vêm se confessar, elas confessam esse pecado, aí eu digo assim, eu vou perguntar se essa pessoa tem rezado, pedido a Deus a pureza. E qual é o meu espanto? Não, ela vem, se confessa, mas na sua vida ela não pede a Deus a pureza. Pedi todos os dias, pedi com perseverança, com humildade, com confiança, porque você sabe que isso Deus quer a você conceder. Então pedi constantemente. Se você percebe que você não tem paciência, que você não tem estrutura para sofrer, que o menor sofrimento já desequilibra você, peça o dom da fortaleza. Senhor, faz-me forte, para que eu tenha paciência. Uma pessoa impaciente é uma pessoa que não tem fortaleza, porque a falta de paciência é a incapacidade de sofrer, de ser contrariado. Então, Senhor, dá-me fortaleza, para que eu saiba fazer as coisas difíceis e suportar as cruzes da minha vida. Então vamos lá, pedir fé, pedir o dom da oração. Se você percebe que você não tem gosto pelas coisas de Deus, que você é uma mundana de carteirinha, uma roupa nova e que acentue a sua beleza física, você fica oriçada. Um sapato, um carro, uma casa, você é mundano, é materialista, mas as coisas de Deus, nossa, é aquela luta. Você é uma lesma misturada com tartaruga, você é lento para se desenvolver nas coisas espirituais, mas nas coisas do mundo, nossa, um pequeno assopro você já está voando. Então você precisa pedir: meu Deus, por misericórdia, concede-me sabedoria, para que eu tenha gosto com as coisas de Deus. Coloca, Senhor, uma profunda antipatia e desprezo com as coisas da terra, para que com muito custo eu delas me utilize, quase como que, tá bom, eu tenho que me utilizar disso aqui, então eu vou, mas eu gosto mesmo é de estar no limiar de vossa casa. Eu prefiro estar no limiar de vossa casa a hospedar-me nas mansões dos pecadores. O que eu quero é o céu, Senhor, e eu quero isso para mim, eu quero isso para os meus, e todos os meus desejos, as minhas súplicas, o meu foco, tudo isso está voltado para as coisas do alto. Dá-me, Senhor, sabedoria. Então vamos lá, meus filhos, vamos aprender a rezar. Padre, mas eu posso pedir a Deus para pagar as minhas contas? Pode, meu santinho, misericórdia, pode. Mas o que eu estou dizendo é que você precisa estar com o coração tão cheio de Deus e tão cheio da sabedoria de Deus, que você gasta 99% do tempo da sua oração pedindo as coisas que verdadeiramente importam, e depois você pede aquilo que é necessário também, mas que não é o principal. Aprender a rezar e ter uma hierarquia nos pedidos da sua oração. Que hoje, meus santos, no início desta novena em honra a São José, que ele interceda por nós. Ele que tem o título de o terror dos demônios, que o olhar dele exorcize os nossos corações, retire os demônios do mundo, os demônios mundanos que existem dentro de nós, todo o mundanismo que existe em nós, para que nós sejamos cristãos católicos e que rezemos como cristãos católicos,
para que possamos, meus santos, não apenas ir para o céu, mas levar muitos conosco também. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.